Jesus lhe abençoe. Boa paz. Luz e paz a todos. Eu tenho que dizer que as músicas tocadas foram todas para mim, tá? Vocês ouviram por graça, mas o show foi particular para mim. Desde a primeira à última, todas ele escolheu para mim. Nós nos encontramos no plano espiritual, ele montou o que eu queria ouvir, e como ele é muito bondoso, vocês puderam ouvir também, tá? Em primeira parte, a leitura realizada antes de eu começar a fala traz tudo aquilo que eu preciso compartilhar com vocês nessa noite. Falarmos de família, falarmos do maior desafio que nós temos na questão do coletivo nesse plano no qual nós estamos encarnados. E eu preciso começar dizendo, nós precisamos considerar a filosofia espírita dentro da família. Então hoje, o conhecimento que eu compartilharei com vocês, ele vai sempre perpassar pelo lado filosófico do espiritismo dentro da família, ok? Vou trazer algumas pontuações, estejam à vontade no final para me questionarem se assim desejar. Quando a gente verifica pacificando o lar, só há necessidade de pacificação onde falta paz. E o que é paz? Paz é a ausência de guerra. Onde não existe guerra, aí então existe paz. Não existe uma só família na face desse planeta onde a paz seja 100%. O que existe são degraus de guerras ou degraus de paz. Por quê? Porque a família consanguínea, ela é uma herança nossa do que nós fizemos em milênios e milênios de reencarnações. Nós temos na nossa família afetos, amores, mas nós temos também desafetos, desamores. Além disso, na nossa família, nós precisamos aprender as modalidades do amar. Vou trazer um exemplo. Se alguém aqui, em vida passada, teve um grande amor ou uma grande paixão por um homem ou uma mulher, e nessa vida, esse homem ou essa mulher tem filho, é muito possível que a relação entre esse pai ou mãe e esse filho ou filha seja uma relação tanto quanto diferente. Seja uma relação que muitas vezes a gente olha e pensa assim, tem algo de errado nessa relação. Alguém aqui já teve a oportunidade de ouvir uma outra pessoa dizendo, essa é a filha preferida do pai, parece que é casada com o pai. Será que aí não é um exemplo disso que eu estou dizendo, trazendo para vocês? Trocando em pormenores, nós muitas vezes nos apegamos ao jeito de amar alguém e nós trazemos para a vida atual como se fosse possível amarmos aquela pessoa da mesma forma como antes era permitido. Por que eu coloco que antes era permitido? Porque os laços é que vão dar a tonalidade da história. Se em vida passada um ser foi o meu amor e nessa vida é meu filho, a tonalidade tem que ser a criação do amor de uma mãe para um filho e de um filho para uma mãe. Só que nós ficamos, de alguma forma, atávicos, nós estamos aprisionados ao jeito como nós amávamos aquela pessoa. E talvez por rebeldia, ou talvez por ignorância, nós desrespeitamos uma lei que precisa ser respeitada a todo momento, a lei da consanguinidade. Se nascer um filho, precisa ocupar o lugar de filho. Se eu sou filha de, filho de, eu preciso ocupar esse meu lugar de quem vem depois dos meus pais. Portanto, o lugar que eu ocupo na minha família de origem e o lugar que eu ocupo na minha família atual é algo fundamental para que haja a pacificação dos laços. O lugar e o papel que se exerce. De uma forma miúda, o que é que eu estou tentando dizer? Nós ocupamos vários papéis nas nossas famílias.
E nós ocupamos vários lugares nas nossas famílias. Na sua família de origem, como é ser filho? Como é ser filha? O que um filho deve fazer? O que uma filha deve fazer? Na família que você constituiu, qual é o seu lugar? De marido? De esposa? Você é enteado ou não? Você foi adotado ou não? Os filhos são adotados ou não? Coisas desse sentido. Eu vou pedir desculpas várias vezes, eu vou precisar beber água, eu estou saindo de uma crise asmática. Se então eu começo a pensar que eu preciso pacificar afetos, se eu preciso pacificar o ar gerando afetos, o que são afetos? Afeto vem do latim affectus. O que é isso? Um estado psíquico ou moral, que pode ser bom ou pode ser mal. É uma afeição. É uma disposição da alma que pode ser vivenciada no estado físico, no estado de sentimento e da vontade. Ou seja, afeto em família todo mundo tem. O que vai diferenciar é se é bom ou se é mal. Ódio é afeto. Raiva é afeto. Inveja é afeto. Eu não vou entrar aqui nas miudezas das psicologias, porque não vai ser produtivo para nós. O fato é que nós já temos afetos em família. O que nos cabe então? Reconhecermos esses afetos e buscarmos soluções para quando eles forem negativos. Além do amor, existe um outro ponto que vem sendo estudado cada vez mais pelas religiões, pelas filosofias e pelas psicologias. É o que a gente chama de vínculo. O que é isso? Vínculo é pertencer a. Todos nós aqui precisamos pertencer. O pertencimento chega a ser muitas vezes mais importante do que nos sentirmos amados. Muitas vezes nós nos desrespeitamos e desrespeitamos crenças importantes, dogmas importantes, questões morais importantes apenas para que nos sintamos pertencentes a. Então, a sua família de origem, seu pai, sua mãe, seus avós, seus tios, seus irmãos, você se sente vinculado ou não? E muitas das vezes, somos espíritas, vamos trazer a filosofia espírita então, muitas das vezes, em função de erros do passado, nós tomamos antipatia de uma pessoa. Essa pessoa nascendo na nossa família, ou melhor, nós nascendo na mesma família que essa pessoa, por um mecanismo de defesa, o que é que nós fazemos? Rechaçamos essa pessoa, a excluímos. Quando nós fazemos isso, nós abalamos o vínculo de pertencimento dessa pessoa com o grupo, mas também o nosso vínculo de pertencimento. Nós trazemos, portanto, de vidas passadas em função da nossa carga evolutiva, do nosso grau evolutivo, nós trazemos antipatias e de uma forma infantil, de uma forma imatura, nós acreditamos que ficar de mal resolve, fingir que o outro não existe resolve, ou estarmos isolados e sozinhos é o melhor para nós. Atentem, queridos e queridas, estamos numa sociedade que nos ensina que não precisamos do outro. Estamos numa sociedade que erroneamente prega que eu me banco, eu sou autossuficiente, eu não preciso do próximo. Eu faço o curso que eu quiser, eu trabalho o que eu quiser, eu compro o que eu quiser, eu caso e descaso com quem eu quiser, na hora que eu quiser. Eu não estou aqui dizendo que nós não mereçamos ou não precisemos de liberdade. Precisamos sim, isso faz parte da nossa vida. Ao mesmo tempo, a liberdade precisa caminhar com a responsabilidade. A liberdade é a irmã gêmea da responsabilidade. E espíritas como somos, precisamos sempre considerar que
a liberdade que nós tivemos em vidas passadas e foi utilizada de uma ou de outra forma, implica, através do tempo e com uma espécie de amortização da misericórdia divina, a responsabilidade no tempo presente. Liberdade mal realizada no passado, responsabilidade no tempo presente. Todos esses conhecimentos que eu trago para vocês, e acredito que não sejam conhecimentos novos, eles precisam ser colocados no dia a dia da família. Para quê? Para que seja possível gerar afetos positivos. Isso quer dizer o que, Gisele? Quer dizer que você precisa investir um tempo da sua vida estudando com quem você convive. Observe as pessoas com quem você convive. E nós estamos num tempo de inúmeras distrações. Nós estamos num tempo onde a todo momento somos chamados, convocados e convidados a prestarmos atenção na vida alheia. As redes sociais, que são importantes, se não forem bem utilizadas, nos colocam à mercê de uma vida digna de ser vivida. Se eu quero pacificar o meu lar, eu preciso compreender com quem eu convivo. Quais são os pontos positivos dessa pessoa? Quais são os pontos negativos dessa pessoa? Se eu estou me dedicando a alguém com quem eu tenha me casado, ou esteja morando junto ou namorando, qual é a história dessa pessoa? E principalmente, qual é a história dessa pessoa na infância? Se eu trouxe para vocês a questão de que o mal feito de vidas anteriores a essa me traz a responsabilidade no tempo atual, há um mecanismo da vida de uma reedição, ou melhor dizendo, de uma repetição para uma possível reedição daquele mal que eu ocasionei. Um exemplo: se é um espírito bélico, apegado ainda às armas, à violência, à estupidez, é um espírito que com muita facilidade sai da educação e caminha para uma violência verbal, uma opressão e até uma violência física. Esse espírito há de ter tido uma infância dolorida e uma infância no qual sofreu violência. A vida passada desse espírito o colocou numa família na qual ele ia sofrer violência, uma então repetição do que ele fez em vida passada, para que então, sofrendo o mal que provocou no passado a outras pessoas, tenha a possibilidade, a partir do sofrimento na vida atual, de ressignificar e de reeditar. Conseguiram me acompanhar aí? Ora, se eu estou convivendo com uma pessoa que tem traços de violência, eu preciso conhecer a história que essa pessoa teve, o que ela sofreu, para que eu possa ajudá-la a ressignificar, já que eu estou com ela. Consegue entender? Além disso, se eu quero pacificar o meu lar, eu preciso reconhecer quais são as dificuldades morais dos meus filhos. E nós estamos numa sociedade em que os pais não querem ver os males dos seus filhos. Fazem vista grossa para onde os filhos precisam de melhoria. Isso não pode acontecer. Filhos nascem e têm defeitos. Por quê? Porque são humanos. Se eu não consigo reconhecer, e diga-se de passagem, pai e mãe são pai e mãe a vida toda. Quando são pequenos, nós somos administradores das vidas dos filhos. Quando eles crescem, nós somos consultores. Mesmo que não sejamos chamados, nós temos o direito e o dever de chamar e conversarmos com eles. Essa é a função de um bom pai ou boa mãe. Da onde eu tiro isso?
Emmanuel nos traz que de todos os institutos sociais existentes na Terra, de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante. Mais importante para quê, Gisele? Aí ele vem com a resposta. Do ponto de vista dos alicerces que regem a vida. Mas não é a vida só no planeta Terra. O que nós aprendemos em família é o que nós levaremos para a eternidade. E ainda nos dizem os espíritos superiores que na família estão as nossas primeiras grandes obrigações cósmicas. As primeiras. E aí tem algo que eu preciso chamar a atenção. Se eu quero pacificar a minha família e gerar afetos positivos, será que eu posso ser quem eu sou dentro de casa? Porque o que nós ouvimos é: em casa eu posso ser quem eu sou. A fala é: depende. Se você hoje está naquele dia em que você não está se suportando, você é o cão chupando manga, você vai ser você dentro de casa para os seus? Não. Nesse dia, os outros não merecem a sua companhia. Portanto, se nós em sociedade usamos máscaras, nos polimos, nos colocamos de uma forma que seja agradável ao outro, por interesse financeiro, por interesse social ou por outro tipo de interesse, em casa precisamos agir da mesma forma. Se no meu trabalho naquele dia eu me aguentei, me suportei, porque eu estava, faço uma lista de TPM, preocupada com dívidas, com mau humor, com calo no pé, com cálculo renal, o que quer que seja. Se fora de casa você se controlou e demonstrou uma educação, faça o mesmo dentro da sua casa. Nós estamos numa sociedade que ensina que em casa se pode ser quem se é, tanto no negativo quanto no positivo. É aí que está o engano. Eu preciso tratar os meus dentro de casa de uma forma muito superior à forma como eu trato os da sociedade. Sabe por quê? Porque os da sociedade vão e vêm. A família fica. Família tanto fica que você pode ter os seus pais à distância. Você pode ter os seus pais já tendo passado por uma outra vida, que quando eu te pergunto, você é filho ou filha de quem? Você já tem a resposta. E você tem lembranças, memórias. Vínculo é algo tão importante que quando nós nos desconsideramos os tipos de vínculos, nós repetimos muitas vezes os males, os problemas, as dificuldades e as maldições daqueles a quem nós tentamos excluir. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando se indaga, e se a família deixasse de existir, o que seria? A resposta é uma recrudescência daquilo que a gente já conquistou como humanidade e um aumento do egoísmo. Família, portanto, é o mais importante plano para que saiamos do egoísmo e que possamos ir para o altruísmo. Agora atentem, estamos ainda arraigados àquele tipo de família que era convencional há anos atrás. Pai, mãe, filhos. Sem adoção. Pegava para criar, mas não falava que era adoção. Pai, mãe, filhos, acontecesse o que acontecesse, jamais um homem ou uma mulher se separariam. Só que isso era, muitas das vezes, não sempre, porque existem grandes amores que se casam e passam a vida inteira juntos. Eu sou testemunha disso, porque a clínica da psicoterapia me mostra isso todos os dias,
pessoas casadas por 40 anos e felizes. Sim, isso existe. Mas a gente não pode pensar que família seja apenas um homem e uma mulher que se casaram e jamais poderiam se separar. Família muitas vezes é a mãe solteira criando os filhos, o pai ex-solteiro criando os filhos, duas mulheres, duas mães criando, dois pais criando. Vocês conseguem entender? Nós estamos num tempo contemporâneo em que a gente precisa aceitar uma flexibilidade familiar com relação a que papel eu tenho, que lugar eu tenho. Agora atentem, se eu tenho, por exemplo, uma família moderna de duas mulheres criando uma criança, é uma família, concordo? Existe ou não existe pai nessa família? Existe. Ele não está presente, mas ele existe. Pacificar, então, a minha casa é reconhecer que sempre há um pai e uma mãe que deram a um espírito a possibilidade reencarnatória, o melhor corpo que aquele espírito poderia ter. E se o pai sumiu no mundo, não deixou de ser pai. E se ele faleceu, não deixou de ser pai. E se a mãe abandonou a família para viver uma grande paixão, não deixou de ser mãe desses filhos. Conseguem compreender isso? Pacificar, então, a minha casa significa reconhecer que o lugar não é dado por uma escolha. O lugar é dado pela história. Um homem e uma mulher se encontraram e tiveram filhos. Esse homem passa a ser o pai dos filhos, essa mulher passa a ser o pai dos filhos. E se eles se separam e essa mulher se casa de novo, esse homem não pode ser o tio das crianças dessa mulher. Tio não é, ele é o padrasto. E então, se esse homem se casa, o que é que a esposa será? A madrasta. Os lugares determinam funções, mesmo que não sejam exercidas de uma forma objetiva, clara, pontual, elas nunca deixam de existir. Pacificar família ainda, tem uma passagem belíssima que os Espíritos nos dizem, que nós só conseguiremos não sermos movimentados ou influenciados pelas questões sistêmicas quando nós compreendemos a verdadeira paternidade que vem de Deus. Por ora, nós estamos a caminho de reconhecermos-nos como filhos do Pai, como filhos do Altíssimo. Nesse tempo, então, de transição, existe sobre nós uma influência familiar, não só genética, como também transgeracional. Dizer isso quer dizer que eu estou sem livre-arbítrio? Nunca. Você terá sempre livre-arbítrio, mas ele é um livre-arbítrio condicionado, direcionado para a sua própria evolução. Ainda sobre esse assunto, nos traz Emmanuel que a família consanguínea, portanto, existe um outro tipo de família, a não consanguínea, aquela família que é pelo laço do afeto. E aí tem algo que eu preciso chamar a atenção. Muitas vezes nós queremos pegar pessoas da família espiritual e abandonarmos a família consanguínea e já irmos na espiritual. Um exemplo: Gisele, eu nunca me dei bem com a minha mãe, sempre tive problemas com ela. Aí depois essa pessoa me diz: eu tenho uma amiga 30 anos mais velha do que eu a tenho como minha mãe. Opa, tem um problema. Se essa pessoa tem amiga com a mãe, quem é que foi excluída?
a própria mãe. Vocês estão entendendo? Mas no coração dessa pessoa, essa amiga é como se fosse a mãe, mas não está encarnado, não tem a genética, não tem o nome da mãe biológica. Então precisa o quê? Lembre-se do que eu trouxe para vocês no início da minha fala. Precisa reconhecer o poder da genética. Por quê? O que tem por trás da genética? Programação espiritual. A genética que nós temos não é ao acaso. O vínculo que nós temos com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos, com os nossos filhos, não é por acaso. Foi uma programação espiritual que nós contribuímos ou não para que ela fosse exercida depois que nós estivéssemos aqui. Se nós já estamos numa condição espiritual de consciência, a gente pode dar um pacto, até fazer um pedido. Se nós não estávamos bem, o nosso guardião, portanto, decidiu por nós. E a programação espiritual, ela é feita por pelo menos 2 pilares. Primeiro, o que você fez em vida passada e que você precisa consertar agora. Ok? E aí tem peso. Porque se é um desafeto, tem peso. O que é desafeto? Aquela pessoa que é tão diferente da gente. Pensa, sente e vive tão diferente da gente que ela deixa a gente com raiva, com antipatia. É aquele filho que, se você não tiver uma classe, você garra no pescoço dele. É aquela irmã que, se você puder, você daria uma passagem só de ida para ela, para algum lugar bem distante. Então aí a gente vê os desafetos, ok? Mas a gente vê também os afetos em família. O filho preferido, o irmão preferido, o primo amoroso. Sabem essas pessoas que a gente fala, meu Deus, que delícia. Quando então eu vejo que eu tenho afetos e desafetos, eu posso estar resgatando o meu passado ou colhendo flores do meu passado. Porque em família não há apenas desafetos, há também afetos. Primeiro pilar, então, da programação espiritual em família, um resgate. Segundo pilar, é o que eu mais gosto. A programação que o Senhor tem para você nos milênios que virão à sua frente. Nem sempre a pessoa difícil na sua família é um resgate kármico seu. Algumas vezes, para não dizer muitas vezes, é o seu aprendizado espiritual com aquele ser, porque já existe uma programação crística para aquilo que você será, não sabemos daqui a quanto tempo. Sabe quando Jesus, na estrada de Damasco, ele vai e faz a pergunta para então Paulo, por que me persegues? Jesus ali já sabia tudo que Paulo poderia fazer por ele. Ele já era o vaso escolhido. Você também é um vaso escolhido para um propósito de Deus através da sua vida. Para isso, considerar que a família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se revestem de, preste atenção que Emmanuel traz, paciência, renúncia e boa vontade. Você só vai ter sucesso na sua família consanguínea, primeiro, se você reconhecer que sim, existem tesouros ao longo da vida, reconhecendo pessoas da sua família espiritual. Um amigo, uma pessoa muito querida, que você gostaria de estar sempre perto, e que nem sempre é possível. E que você sabe que um dia lhe será possível estar ao lado dessa pessoa, mas não agora. Agora, quem é que te puxa? Se não te puxa, te arrasta a sua família consanguínea. Alguém aqui já teve a experiência de sonhar, querer concretizar, e quando vai, o problema de família chama de volta? Escuto isso toda semana. Quando eu fui para fazer tal coisa, tal doença chegou dentro da minha casa.
uma doença, uma morte, um acidente, uma desgraça, uma tragédia. Portanto, família é um lugar em que às vezes nós somos chamados, outras vezes nós somos convocados, outra vez nós somos laçados. Aí existe uma compreensão para que haja sucesso, do desenvolvimento então, da paciência, da renúncia e da boa vontade. Mas atente, isso é mais comum nas mulheres do que nos homens. Uma renúncia que nunca termina, em que é mais comum nas mulheres, mas nos homens também acontece, tá? Essa mulher vai abrindo mão de si e vai apenas se dedicando à família. Já acompanhei muitas mulheres que a dedicação era exclusiva ao homem, muitas exclusiva aos filhos. E se esse marido, se esse amante, se esse namorado, se esse homem morre, como é que fica? Morro junto com a dependência. E se os filhos se casam, vão para a faculdade ou morrem, deixam de existir com a dependência. Quando a gente vê Emmanuel falando de uma renúncia, não é uma renúncia 100% do seu sonho. Não existe pacificação no lar quando a individualidade é negada. Trocando para vocês em palavras mais acessíveis, onde está o seu poder como ser humano? Em que você é bom? Em que você é boa? Aonde você tem sentido na vida? Se você coloca todas as suas cartadas de felicidade num único projeto, só o casamento, só os filhos. Não vou falar de carreira porque eu já estou falando de família. O que é que você está fazendo consigo? Você está limitando a sua possibilidade de crescimento. E em um mundo em transformação, em um mundo em regeneração, nós precisamos cuidar. Como é que a gente sabe disso? Tudo está acelerado aí fora. Nós temos a sensação de 24 horas é pouco. Nós temos informações chegando o tempo inteiro. Nunca tivemos tanto acesso a tudo quanto nós temos atualmente. Nesse tipo de mundo, nós podemos já aceitarmos que os convites chegam na carreira, nos lugares que ocupamos na família, no autodesenvolvimento espiritual da religiosidade e, além disso, na doação a algo de útil, de tesouro, de importante nós para a sociedade. Se você está colocando todas as suas fichas de felicidade num único projeto, eu sugiro que você repense. Porque se eu me dou completamente à minha família, o que é que eu ganho? Uma frustração enorme. Porque eu deixo de existir como eixo da minha própria existência e eu fico apenas servil ao próximo. Conseguiram compreender? Emmanuel diz assim: geralmente não se reúnem a nós os companheiros que já demandaram esfera superior, dignamente aureolados por vencedores. O que ele está dizendo? Que a nossa família espiritual, ela não está aqui conosco. Porque este planeta não é um planeta moldado, formado, digamos assim, oferecido àquelas pessoas que já galgaram um patamar evolutivo superior, a não ser que estejam aqui por missão. A nossa família espiritual, e aí, por que eu trouxe para vocês a questão de que nessa vida a gente precisa aprender a amar o outro no lugar que ele ocupa? Digamos que eu tenha sido irmã de um homem. Na vida seguinte eu fui mãe desse homem. Na outra vida ele foi o meu pai. Na outra vida somos irmãos. Depois a gente retorna para ser marido e mulher. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Dos mesmos espíritos que cada hora estão em lugares diferentes. Isso se chama experimentação do amor de formas diferentes.
Se eu experimento esse amor de forma diferente, volto a dizer, respeitando as leis kármicas, reencarnatórias, qual é o produto de todas essas possibilidades de aprendizados amorosos? O amor fraternal. Portanto, no final da história, ou no final das histórias, das reencarnações, o amor que eu tenho por essa pessoa é um amor fraterno, família espiritual. Consegue entender? Quando eu digo isso, as pessoas me perguntam, Gisele, mas e a alma gêmea? No sentido figurativo. Não no sentido de que eu sou metade e eu preciso da outra metade para ser. Isso não existe. Nós somos seres indivisíveis, únicos. Indivíduo quer dizer, a própria palavra, aquele que não divide. Você é um ser único e você pode amar um outro ser único, um outro indivíduo, de uma forma diferenciada, de uma forma especial. Existem textos assim no Espiritismo de Emmanuel, mas a gente vai encontrar também textos que vão dizer, abre aspas, dessa alma gêmea, em Carlos Pastorino, Erich Fromm e algumas questõezinhas em Freud. Aí já é a psicologia. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque eu posso ter inúmeros irmãos, mas eu posso ter alguém especial ao meu coração, de tão pertinho para dividir várias vidas. Para que nós possamos ter um pé de igualdade, de conhecimento espiritual, conhecimento cognitivo, de desejos, de sonhos, para que eu sinta o prazer de estar em par. Mas a maioria das pessoas, o amor vai ser fraterno. Isso é tão importante, isso é tão real, que quando eu atendo mulheres e os maridos vão-se primeiro, porque os homens morrem antes das mulheres, quando eu pergunto assim, não é meu desejo não, é porque procuro um pouco médico e as mulheres são mais vaidosas e mais cuidadosas com a saúde. Isso está em mudança, mas não de uma forma grandiosa. Quando eu pergunto para essas mulheres, e na próxima vida? Casa de novo? De jeito nenhum. Só nessa, essa foi a última. Mas você o ama? Ela sempre me respondeu, sim, amo, mas não quero casar de novo. É o amor de amigo, é o amor de companhia. Mas eu também garanto que se eu perguntasse para esses homens do lado de lá da vida, eles também não iam querer essas mulheres. Consegue entender? Portanto, veja como a vida, para que eu pacifique o meu lar, ela precisa ter regras. Quem é você para mim? Que lugar eu ocupo e que lugar você ocupa? Você é o que meu? Você veio antes ou depois de mim na vida? Qual é o meu papel frente a você? Qual é o seu papel frente a mim? Vou trazer miudinhos. Como é que eu vou pacificar um lar onde uma criança exige e um pai só obedece? Há possibilidade de paz? Não, porque a hierarquia está invertida. Os pais orientam os filhos. Os pais dão a toada da vida para os filhos. Vou trocar em miudinho. Um pai não pode ter um celular de 3 mil e o filho um iPhone de 13 mil. Isso é hierarquia invertida. Um filho não exige que um pai obedece. Isso é hierarquia invertida. Uma mulher não pode tratar o seu marido como se fosse seu filho, a ponto desse marido chamá-la de mãe, ou dela chamá-lo de filhinho. Tem algo invertido. Não há um equilíbrio, uma balança entre o dar e o tomar. Que lugar você ocupa? Que lugar eu ocupo? Gisele, onde é que estão os problemas? Os problemas estão na forma como a gente não reflete sobre o amor. E como a gente não quer aprender a amar de um jeito diferente, porque aprender a amar dá trabalho, e muito. Além disso, a sua história, os seus traumas, as suas crenças, o seu passado, tudo isso influencia o que você tem vivido ou deixado de viver na vida atual. E Emmanuel ainda nos traz o seguinte:
Que então os companheiros que já evoluíram já foram embora, mas nós temos próximos a nós, afeiçoados menos estimados de outras épocas, para restaurarmos o tecido da fraternidade, indispensável ao agasalho da nossa alma na jornada para os cismos da vida. Ou seja, se você não der conta da família que chega para você agora, você está evitando a sua evolução espiritual. Você está evitando que você tenha encontros com aqueles de quem você tem saudade e que já partiram. Gisele, como é que a gente sabe quem que faz parte da família espiritual? São aquelas pessoas que gostam daquilo que você gosta, no maior sentido filosófico, no maior sentido espiritual. Se você é um ser humano que ama a arte, outros da sua família espiritual também amam a arte. Se você é uma pessoa que ama a meditação, os da família espiritual também amam a meditação. Se você é uma pessoa dada à ciência, às tecnologias, à forma como a vida material funciona, aos processos de máquinas, aos processos de comunicação, sabe, esse intelecto aguçado, outros da sua família espiritual também gostam da mesma coisa. Família espiritual é quando você está com alguém e você se sente tão em casa, que nem vê o tempo passar. E não inclui paixão. Vai incluir amor fraternal. Se perceber e se reconhecer igual ao outro. Esse então é o resultado para nós que vamos observar quais são os afetos menos dignos com todos aqueles com quem eu convivo. E o mais importante, o que essa relação gera em mim. Como eu me sinto na presença dele. Vou visitar um irmão, vou visitar uma irmã. O terceiro dia de convívio, como eu estou me sentindo? O que é suportável e o que é insuportável? Querem saber como é que a família é assim? Vai ter o batizal. Ai, fulano vai. Esse ai, fulano vai. É aí que está o grande aprendizado. Quer dizer que tem que ser amigo, querido, pegar na bochecha? Não. Quer dizer que você precisa reconhecer o que você sente, identificar em você quais são os gatilhos que essa pessoa aciona, que tanto te incomodam, e encontrar estratégias psíquicas, comportamentais, para conviver com essa pessoa, com um mínimo de respeito e dignidade. Quer dizer que tem que ter muita reguinha? Quer dizer que tem que sair de lá amando essa pessoa? Não. Quer dizer que você precisa sair do convívio detestando um pouco menos, suportando um pouco mais. Consegue entender? Evolução relacional não acontece em saltos. Sempre vai acontecer, na maioria das vezes, em passos. Ok? Emmanuel vai falar assim: quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, veja que ele fala tolera. Quem não tolera o pequeno desgosto doméstico, sabendo sacrificar-se com espontaneidade e alegria, a benefício do companheiro de tarefa ou de lar, debalde se erguerá o salvador de criaturas em situação que ele mesmo desconhece. Cultiva o trabalho constante. Aqui vem uma receita de Emmanuel para nós. Trabalho constante. O que o filho tem solicitado? O que a filha tem solicitado? O que o marido tem solicitado?
O que a esposa tem solicitado? O que a mãe e o pai e o enteado? De outra forma, gente, o que essa pessoa demanda de você através de uma forma atravessada, através da violência, da raça, do choro, do incômodo. Quais são as necessidades humanas que essa pessoa possui que não têm sido saciadas? E necessidade humana não é dinheiro, tá? Dinheiro a gente usa para saciar outras necessidades humanas. Dinheiro em si não é necessidade, ele é o meio para realizarmos necessidades. Quais são as necessidades humanas? Nós estamos num tempo em que nós temos tantos conhecimentos revolucionários que Marshall Rosenberg vem e traz a comunicação não violenta. Uma forma da gente conseguir ser vulnerável, se abrir ao outro, sem perder a capacidade da negociação. Então, quando eu deixar óculos e estou usando óleo essencial e a danada do sede. Mas é assim, na próxima vida eu não vou ter mais asma. Vocês imaginam que eu falo o dia inteiro. No trabalho, dou palestra, só asmática. Combina, né, gente? Vamos ver se na próxima eu não preciso. Então eu posso dizer que nessa eu estou plantando para o futuro, mas eu estou resgatando a asma do que eu fiz de errado há muitas vidas atrás. Até perdi o rumo. Contínuo trabalho constante, ou seja, o que esse outro demanda, necessidades humanas. Se você fizer uma pesquisa rápida, comunicação não violenta, necessidades humanas, vão aparecer mais de 100. Se eu sei nomear, eu vou olhar para o outro e vou me indagar. O que é que esse outro está precisando? Será atenção? Será que ele está precisando agora de que eu o reconheça, de que ele seja visto? O que é que esse outro demanda de mim de uma forma distorcida, no grito, na pirraça? Me dá isso, me dá aquilo, me dá. O que é que esse outro necessita? Pacificar, portanto, o lar é reconhecer que se eu estou ali, eu tenho uma relação com essa pessoa, e eu preciso descobrir o que é que ela precisa. Se eu tenho para oferecer, se eu não tenho, posso conquistar para oferecer? Ou se eu preciso dizer, isso eu não tenho, sinto muito, não é possível. Trabalho constante. Fácil ou difícil? Muito difícil. Se o tema dessa semana espírita fosse como ganhar dinheiro, teríamos pessoas lá fora, todos os lugares ocupados. Pois eu posso dizer que pacificar uma família, gerar afetos positivos, com comida e imortalidade, é mais difícil do que aprender a ganhar dinheiro. Muito mais difícil. Portanto, muitos do que aqui deveriam estar ainda não se sentiram convidados. Nós que aqui estamos já temos a possibilidade de iniciarmos uma vida diferente ou ainda mais diferente de família. Emmanuel ainda fala, se é necessário um trabalho constante, o silêncio oportuno. O que eu estou dizendo? O silêncio oportuno. Na briga, não revide, silencie e ore. Na briga, nós somos exímios nas brigas. Primeiro que o outro nem acabou de falar, a gente já tem a resposta. Nós somos rápidos no gatilho. Segundo, que a gente sabe exatamente o que a gente precisa falar numa disputa. DR, discussão de casal que as pessoas comentam. A DR não é saudável para ninguém. A conversa empática é. Uma casa, para ter pacificação, tem que ter uma conversa empática. O que isso quer dizer? Que eu pergunto para o outro, o que está acontecendo? E eu me calo, mordo a bochecha, cruzo a perna, passo a mão para trás,
mexo no cabelo e espero o outro falar. Vocês estão entendendo? Tem que ter algo físico que eu consegui suportar. Porque nós temos um gatilho de que o outro começa e a gente já tem a resposta. Isso não é escuta empática, não é um diálogo feliz. Então, para pacificar o lar e gerar afetos, é necessário que eu pergunte: o que está acontecendo na sua opinião? Me fale o seu ponto de vista. Me deixe navegar na vida do seu barquinho e eu escuto a pessoa até o fim. Quando isso terminar, eu preciso, e aí só vale um assunto. Não vale emendar o assunto número 1000 até o assunto número 1 e depois vai e volta. Sobre isso, ou seja, de forma pontual, o que você tem para me dizer? Aí eu escuto. Se naquele momento eu estou apenas reativo, reativa, eu preciso dizer: a gente vai voltar nesse assunto depois, porque agora eu não estou em condições. No seu silêncio, você vai ter que remoer o que você ouviu. Fique puto, fique puta com você. Pode até ficar com o outro, mas sem dizer nada. Deixa isso sedimentar com sua alma. Ore, reflita, se necessário buscar ajuda. Pense em estratégias. E se me permitem uma dica muito importante: separe o tom de voz no dito. Porque na conversa eu posso dizer: você fez isso e eu detestei. Você é sempre assim comigo. Quando uma pessoa escuta isso e separa o dito da frase: você fez isso e eu detestei. Você sempre faz isso comigo. A gente consegue ouvir. Nosso cérebro sempre entra num modo de autodefesa quando nós temos um tom de voz estridente, um volume de voz muito alto. Isso é orgânico em nós. É tão orgânico que a parte do cérebro que funciona numa briga é uma das partes mais antigas que nós temos no cérebro. É o arqueocórtex. Quando eu paro e faço um silêncio oportuno, eu aciono o neocórtex, uma das partes mais sutis que nós temos, exceto o lobo frontal, e que lhe dá a possibilidade da semântica, da conversa, da aproximação afetiva. Entre ouvir algo que me doeu e responder o que é que eu preciso, tempo. Não existe pacificação no lar sem que haja silêncio e tempo. Conseguiram entender? Silêncio, então, oportuno. E aí eu volto depois. Precisamos conversar sobre aquilo. Além disso, Emmanuel coloca a generosidade sadia, trabalho constante, silêncio oportuno, generosidade sadia. Como eu posso ser generoso com o outro? Palavras de afirmação, pequenos serviços, momento de qualidade, presentes, presença. Como é que o outro sabe que eu amo? Como é que a outra pessoa sabe que ela é importante para mim? Quando eu disse para vocês das questões de família, lá na infância, você ouvia que você era amado ou era amada? Como é que você sabia que você era ou não amado pela sua mãe, pelo seu pai, pelos seus avós? Se faltou demonstração de afeto na sua infância, lembre-se, isso só aconteceu porque fazia parte da sua programação espiritual com base no que você fez em outros tempos. Mas já é possível que você refaça-se e seja ativo. E como bochecha vermelha, sem graça, demonstra afeto de uma forma diferenciada. Gente, isso é algo tão difícil, por mais simples que pareça, que eu acompanho pacientes que falam eu te amo e precisam sair correndo. Já deixam tudo programado, porta aberta, estão cansados, falam eu te amo, eu fico ali, vou comprar pão, meia-noite. Por quê? Porque é algo que movimenta em nós a parte que está adoecida.
não é pacificar a parte cognitiva, a parte racional. Pacificar o lar é pacificar afeto, sentimentos. É pacificar aquela parte nossa que a gente às vezes quer que nem exista, que é a parte da vulnerabilidade. É a parte que a gente precisa de colo, de aconchego, de carinho, de eu te amo, e que a gente esconde para sobreviver nesse mundo. Conseguem entender? Faz sentido para vocês? Pacificar lá é o outro me conhecer, não pelo que eu tenho, não pelo que eu penso, mas pela forma como eu sinto a vida. Vamos ter 10 minutos. Ainda bem que eu nem fiz slide. Generosidade, então, sadia, é generosidade assim. Generoso é quando a generosidade se dá quando eu tenho algo e eu posso ofertar. Agora, atentem a algo para pacificar o lar. Nem sempre o outro entende a minha forma de manifestação de amor. É óbvio que eu amo Gisele. Será que essa pessoa não percebe? Não, essa pessoa não percebe. É fato. Se você vem de uma família onde as palavras são ditas, bom dia, boa tarde, eu te amo, você está bonito, para com isso, vem cá. Mas se eu me caso com alguém que as palavras não foram ditas na infância e essa pessoa demonstra amor, por exemplo, com pequenos serviços, essa pessoa vai fazer um tanto de serviços e eu vou achar que aquilo ali é obrigação dela. Ou eu me vejo. Portanto, você precisa compreender o seu manual amoroso, traduzir na linguagem que o outro entenda e compartilhar com esse outro. Às vezes a gente faz algo e a gente precisa dizer: é isso que eu estou tentando fazer, você não percebeu? Mas é óbvio para quem? Para você que já está imerso nessa forma de amar, ou para o outro que vem de outro sistema familiar, de outra história, de outras vidas. Mas se eu nem sei o meu jeito de amar, como é que o outro vai saber? Então, nesse sentido, você precisa refletir. Você precisa observar-se e até elogiar. É tão bom quando você faz isso para mim. Senti um calor no coração agora, me senti amado, me senti querido. Gratidão. Obrigada. Mas se eu não dou esse primeiro passo, e podem crer, nós que estamos aqui somos os responsáveis pelos primeiros passos em família. Senão não estaríamos. Vocês não estariam me ouvindo se não tivessem condições de iniciar. Mas eu já estou velha, já passei dos 60, começa agora e já fica preparado para a próxima vida, você vai reencarnar. Aprende agora a demonstrar, a reconhecer amor, a perceber seu ser amoroso, mesmo que você vá perder o outro. Porque o que a gente encontra no campo do egoísmo? Para que eu vou demonstrar amor? Para que eu vou me apegar? Se eu vou perder mesmo essa pessoa? Então eu vou me apegar para sofrer? E aí a grande pergunta é: se você não se apega para passar pelo pseudo-aprendizado da perda, porque ninguém perde ninguém, você terá duas perdas. A primeira de perder a pessoa, a segunda de não ter se permitido amar e demonstrar. Nesse sentido, menos prejuízo é melhor. Emmanuel ainda traz outras questões. Essa a gente tem que anotar no espelho. Não percas o tesouro das horas em reclamações improfícuas e destrutivas. As crianças que eu atendo sempre sabem muitos dos defeitos dos seus pais. E elas sabem. Porque enquanto elas estão brincando, a mãe ou o pai está reclamando um do outro ou estão brigando.
A reclamação, ela não precisa ser compartilhada com as crianças. O problema do casal é do casal. O problema com o filho é com aquele filho que não se chama atenção em público. Mas mais do que isso, eu preciso compreender que a mesma força que a minha alma gasta para reclamar de alguém é a mesma força que eu gasto, que a minha alma gasta para pensar na solução. Se eu reclamo muito, eu não estou buscando solução. Quando eu estou reclamando de algo indefinidamente ou por muito tempo, o meu desejo não é a solução do problema. O meu desejo é que eu diminua a atenção que aquele problema gera para continuar com o mesmo problema. Conseguem compreender isso? Não reclamemos. Abro uma cerveja, reclamo do outro, termino de beber, vou dormir ou vou para casa. No dia seguinte, de novo, abro a cerveja, reclamo, vou para casa e eu continuo esse processo. Nada contra a cerveja que quer beber. O que eu estou dizendo é, nós encontramos algumas formas de que seja socialmente aceitável reclamarmos uns dos outros. E quando eu reclamo de alguém que está ausente, eu retiro a força dessa pessoa de conseguir reconhecer e correr atrás de alguma solução. O que eu posso fazer então? Sentar-me com essa pessoa numa conversa empática e dizer: preciso lhe dizer algo que está me incomodando muito. Pode me ouvir até o final? E aí eu falo, não vomito sobre o outro. Falo, compartilho, não dou chilique, não desço do salto. Uso a educação que eu recebi. Os homens não deixem de ser cavalheiros, porque isso tudo é polidez humana. E mundo evoluído, as pessoas são polidas, são educadas, são dignas. Comecemos o mundo evoluído em nós, nos nossos lares. Para terminar, o lar é o porto de onde a alma se retira para o mar alto do mundo. E quem não transporta no coração o lastro da experiência dificilmente escapará ao naufrágio parcial ou total. Muitos de vocês estão naufragando em alto mar, porque não querem voltar para o porto da sua família. Porto da família aí, posso acrescentar que é: você aceita o seu pai e a sua mãe do jeito como eles são? Não estou te pedindo para concordar com eles. Estou te pedindo apenas para aceitá-los como são. Você aceita a sua origem ou você reclama da sua origem? Se você não aceita a sua origem, você nega os dons, os tesouros, as preciosidades que passaram pelo seu pai e pela sua mãe e chegaram até você. Se você aceita a sua origem, você se reconhece pertencente à família consanguínea e, ao mesmo tempo, pertencente à família espiritual. Esse reconhecimento é como se você fizesse grandes concertos no barco da vida que você tem, ou no cruzeiro, ou na canoa. Cada um aqui tem um jeito de navegar pela vida. Ou no bote salva-vidas. No mar da vida, tem gente que já tem cruzeiro, tem gente que tem canoa, ok? Reconhecer pai e mãe, origem, do jeito que foi, da forma como foi, é fazer um grande remendo na sua embarcação. E isso é proporcionar aos seus
seus filhos, seus netos, oportunidades também de fazerem o mesmo e de retornarem para a família buscando o que nela há de melhor. Nós estamos acostumados a olharmos apenas o que nos falta. Isso é imaturidade espiritual. Quando nós reconhecemos que tudo faz parte, o que nos foi dado e o que não nos foi dado, o que tivemos e o que faltou, como uma somatória do todo, eis que então nós passamos a fazer parte de uma grande família sem reclamações. Só existe a paz em casa, no lar, quando todos da família ocupam um lugar em meu coração. Só existe paz em um lar quando existe a paz em mim. E só é possível que exista paz em mim quando eu incluo todos da minha família dentro do meu coração. Escutaram? Eu repeti para que vocês levem essa frase. Independente da história da pessoa, independente do que ela tenha feito, não a julgue. Todas as vezes que em família nós julgamos alguém, nós nos colocamos superiores a essa pessoa. Onde há superioridade, há uma quebra de vínculos, há um desperdício de energia, há um desrespeito ao livre-arbítrio e há um empobrecimento espiritual da criatura, da família e da instituição familiar. Se você então só sabe criticar, condenar, julgar, silencie-se ainda mais. Mude o seu jeito. A mudança, para que você saia da guerra à paz, começa dentro de você. Termino agradecendo a oportunidade, dizendo que eu falei só metade do que você falou, mas tá bom.